Pensa no nosso cérebro como se ele tivesse um acelerador e um freio funcionando o tempo todo. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo no principal mecanismo de freio do nosso sistema nervoso central. E vamos ver como várias substâncias, desde remédios controlados até outras, manipulam esse sistema tão delicado. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte. Primeiro, entender o que é esse freio do cérebro. Depois, a gente foca na peça-chave, o receptor GABA-A. Em seguida, vamos ver como certos fármacos potencializam essa inibição, conhecer outros moduladores que usam a mesma via e, por fim, refletir sobre o equilíbrio delicado entre o poder e o risco de tudo isso. Para começar, vamos imaginar o sistema nervoso como, sei lá, uma grande orquestra. De um lado você tem os sinais excitatórios, que seriam os metais gritando vai! Do outro, sinais inibitórios, como as cordas, sussurrando calma, pare. É dessa tensão, desse equilíbrio dinâmico que surge a nossa cognição, nossas emoções, tudo. Ok, mas o que exatamente no nível biológico é que acalma o cérebro? Qual é o mecanismo por trás disso? A resposta é fundamentalmente elétrica. As vias que excitam os neurônios, que os deixam mais perto de disparar um sinal, fazem isso deixando íons positivos entrarem na célula. É o que chamamos de despolarização. Por outro lado, as vias que inibem, que acalmam, fazem o contrário. Elas abrem as portas para íons negativos. Isso causa uma hiperpolarização, deixando o neurônio mais negativo por dentro e, consequentemente, bem mais longe de disparar. Basicamente, ele é silenciado. E quem é o grande maestro dessa orquestra da inibição? É ele, o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Ele é de longe o principal neurotransmissor com essa função de freio no cérebro. É ele que acalma a atividade neuronal e nos mantém em equilíbrio. Certo. Agora que a gente conhece o maestro, vamos conhecer o seu principal instrumento, a máquina molecular onde toda a ação acontece, o famoso receptor GABA-A. E essa imagem ilustra perfeitamente o palco dessa ação. Um neurônio libera o GABA no espacinho entre eles, a fenda sináptica. E o GABA viaja e se encaixa como uma chave na fechadura no neurônio seguinte, justamente no receptor GABA-A. É nesse ponto exato que o fluxo de informação é controlado, ou melhor, inibido. O mais importante para a gente entender é que esse receptor é, na sua essência, um portão. Um portão que só abre quando o ligante certo, no caso GABA, se conecta a ele. E quando esse portão abre, ele permite a passagem de um íon bem específico, o cloreto, que tem carga negativa. Então, o processo todo é uma sequência de causa e efeito super elegante. Primeiro, o GABA se liga. Isso faz o receptor mudar de forma e abrir o canal. Com o canal aberto, os íons cloreto, que estão mais concentrados do lado de fora, entram na célula. Essa enxurrada de carga negativa deixa o neurônio hiperpolarizado. E o resultado final? O neurônio fica muito menos propenso a disparar. A inibição foi concluída com sucesso. Agora é aqui que a coisa fica realmente interessante, porque existem fármacos projetados exatamente para amplificar esse processo de frenagem natural do cérebro. Vamos dar uma olhada em dois exemplos clássicos, os benzodiazepínicos e os barbitúricos. E aqui tem um ponto fundamental. Esses fármacos não são a chave que abre o portão. Eles não ativam o receptor por conta própria. Eles são o que a gente chama na farmacologia de moduladores alostéricos positivos. Ou seja, eles se ligam em um local diferente do receptor, o sítio alostérico, e com isso, eles basicamente deixam o GABA trabalhar melhor, aumentando a eficácia do nosso neurotransmissor natural. A analogia da chave e da fechadura é perfeita para entender isso. Se o GABA é a chave e o receptor é a fechadura, esses fármacos funcionam como um óleo lubrificante. Eles não giram a chave, mas fazem com que seja muito mais fácil para a chave girar e abrir o portão. Só que, apesar de fazerem algo parecido, eles agem de maneiras sutilmente diferentes. E essa diferença é crucial. Os benzodiazepínicos, eles aumentam a frequência com que o canal de cloreto abre quando o GABA está ligado. Já os barbitúricos, eles fazem o canal ficar aberto por mais duração. E por que isso importa tanto? Porque aumentar a duração permite uma entrada de íons negativos muito maior, causando uma depressão do sistema nervoso muito mais profunda e difícil de controlar. É exatamente por isso que os barbitúricos são bem mais perigosos e têm uma margem de segurança muito menor. Ok, vamos em frente. Agora, vamos ver como esse mesmo mecanismo GABAérgico é explorado por drogas mais modernas e até por substâncias bem comuns no nosso dia a dia. As chamadas Z-drugs, como o Zolpidem, são um ótimo exemplo de uma abordagem mais cirúrgica, mais refinada. É que o receptor GABA-A não é uma peça única,
Ele é formado por várias partes, as subunidades. As Z-drugs foram desenhadas para se ligar seletivamente a subunidades específicas, como a alfa-1, que está super envolvida na indução do sono. O resultado? Uma ação hipnótica mais direcionada, com menos daqueles outros efeitos, como relaxamento muscular ou ansiolítico. E essa via não é exclusiva para sedativos e hipnóticos, não. Vários anticonvulsivantes usam esse sistema para frear a hiperexcitabilidade dos neurônios que causam as crises epiléticas. E, pasmem, o álcool e até solventes inalantes também agem como moduladores alostéricos positivos do GABA-A. É por isso que eles têm aquele efeito depressor geral no sistema nervoso. E tudo isso nos traz a nossa conclusão. Uma reflexão sobre o poder imenso, mas também os riscos enormes de mexer com esse sistema tão fundamental do nosso cérebro. O fio que conecta todas essas substâncias, de um ansiolítico a uma taça de vinho, é exatamente o mesmo. Todas elas, de um jeito ou de outro, acabam potencializando a principal via de inibição do cérebro, a via do GABA. O problema é que o nosso cérebro é uma máquina de se adaptar. Se ele é constantemente freado por essas substâncias, ele reage. Ele pode diminuir o número de receptores GABA ou a sensibilidade deles, num processo chamado downregulation. E isso leva à tolerância. A pessoa precisa de doses cada vez maiores para ter o mesmo efeito. Daí para a dependência é um pulo. E se a substância é retirada de repente, o cérebro, que estava acostumado com o freio, entra em um estado de hiperexcitação, causando as terríveis crises de abstinência. Essa frase resume perfeitamente o dilema. Mexer no principal freio do cérebro é uma ferramenta terapêutica poderosa, mas é uma faca de dois gumes. O grande desafio da farmacologia hoje não é só criar moduladores mais fortes, mas sim mais inteligentes. E a questão que fica no ar é: será que um dia a gente vai conseguir criar moléculas que tragam o benefício da inibição sem que o cérebro se adapte e crie dependência? A resposta para essa pergunta pode mudar o futuro do tratamento de ansiedade, insônia e epilepsia.